Tá no Ar Campinas, recebe agora o médico hepatologista do Hospital da PUC, Dr. Luiz Francisco de Arruda Zeni. Dr. Luiz, muito obrigado pela presença aqui no Tá no Ar Campinas. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Agradeço a vocês e a todos os ouvintes aí. Um bom dia. Muito obrigado. Vamos lá. Doutor Luiz, vamos lá então. A gente estava falando aqui de hepatite medicamentosa. Quando a gente fala em hepatite, a gente já tem aquela sombra da hepatite A, hepatite B. Na verdade, hepatite é o que acontece no fígado, independente da circunstância, né? Exatamente. A situação é bem essa. Muito bom, muito bem colocada a pauta. Eu acho importante a gente ter esses espaços para justamente discutir essa questão, o que é esse termo hepatite. A hepatite em si é um termo muito genérico, né? A hepatite é um termo usado na medicina, o sufixo "ite" em medicina designa qualquer situação de inflamação em qualquer parte do corpo. Então, quando a gente fala de hepatite, você tem uma inflamação do fígado. Quando eu falo em rinite, eu tenho uma inflamação do sistema respiratório alto. Quando eu falo de uma apendicite, eu tenho uma inflamação do apêndice dentro da barriga. Então, isso é um termo genérico utilizado em medicina e o termo hepatite é uma inflamação do fígado. Obviamente que existem diversas causas para esse fenômeno. Eu tenho desde as hepatites virais, que são as mais comuns, e aquelas que a gente mais ouve falar, que é hepatite A, hepatite B, hepatite C, que são as coisas mais comuns e é o que todo mundo tem medo quando escuta a palavra hepatite, mas a gente também, agora a gente está podendo observar com uma maior frequência aí na mídia, as hepatites medicamentosas. Existem as hepatites tóxicas causadas por drogas, a mais comum dela na nossa população é o álcool. Bom, e no caso do paciente de Indaiatuba, muito provavelmente, segundo a Unicamp, né, como a gente acompanhou um trechinho aqui agora da entrevista coletiva, foi causada aí pelo chamado kit Covid, né, que são aqueles 3 medicamentos. Até então, 3 medicamentos, né, mas como a Ilka Boim, que é médica lá da unidade, comentou, existem até 9 medicamentos que são utilizados nesse caso. É óbvio que não dá pra gente fazer uma análise aqui, porque, né, a gente não sabe o histórico do paciente, essas coisas todas, mas no geral, o doutor Luiz, quais são os medicamentos que mais podem causar hepatites? São anti-inflamatórios? Qual categoria de medicamento? A gente tem uma lista muito grande de remédios, né? Hoje você tem os medicamentos mais comuns associados aos quadros de hepatite e que se usam muito na população, de fato, são os anti-inflamatórios. A gente tem hoje a classe das estatinas, que são os remédios para colesterol. Isso aí é o paciente que faz tratamento com um remédio para colesterol, ele habitualmente fica em constante vigilância, o cardiologista exerce essa função, ele fica em constante vigilância por conta do risco de toxicidade hepática, mas em tese qualquer remédio pode dar reação no fígado por um mecanismo que a gente chama de reação idiosincrática. O que é isso daí? Você tem em determinadas pessoas, são eventos extremamente raros, então eu acho que a questão é muito da gente orientar a população e não criar grandes alardes aí em relação a essa situação. Você imagina hoje no Brasil, com a situação da pandemia, a quantidade de pessoas tomando esses medicamentos por conta própria, e você tem, queira sim, queira não, apenas 5 casos relatados aí, que a gente conhece no estado. Obviamente podem ter outros que não foram feitos os diagnósticos, mas um mecanismo pelo qual esses medicamentos, e aí qualquer remédio pode fazer isso, você tem desde compostos, medicamentos utilizados para antibióticos, remédio para colesterol, remédios dermatológicos, os compostos para emagrecimento. O Herbalife é uma fórmula muito comum da gente ver quadro de hepatite, isso é descrito no mundo inteiro, não é só no Brasil, mas você pode ter qualquer remédio levando à intoxicação do fígado por um mecanismo de idiosincrasia. O que é isso? É uma hipersensibilidade daquele paciente específico a qualquer componente da fórmula do remédio. Então, assim, a gente, em centros especializados em doenças de fígado e transplante,
você vê reações desde um simples diclofenaco até amoxicilina, e a lista de medicamentos é enorme. Dr. Luiz Francisco de Arruda Zeni, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Tá No Ar Campinas, hepatologista do Hospital da PUC Campinas, volta ainda no Tá No Ar Campinas nos próximos dias para tirar um pouquinho mais de dúvidas, até porque esse é um assunto bastante amplo e nós temos muita coisa a tratar. Obrigado, doutor, bom dia para você. Eu agradeço, muito obrigado.